Olá, povo de Deus, bem-vindos de volta ao canal Bíblia com Francisca para mais uma leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a cura de um homem coxo no templo. Vamos ouvir essa história maravilhosa? Vamos? Já pegou aí sua água, sua Bíblia? Eu vou ler a tradução da Bíblia das Paulinas, que é uma Bíblia bem atual, olha só. A Bíblia, tá bom? Das Paulinas. E aproveitando, eu deixei um short aí para vocês observarem, né? O que Jesus fala lá em Marcos, capítulo 11, versículo 28, né? Quando eles questionam as autoridades nas sinagogas, no templo de Jerusalém, questiona a autoridade de Jesus. Que eles perguntam com que autoridade tu fazes essas coisas? E aí Jesus, olha só, ele sai, né, derrubando a banca dos cambistas, né, dos negociadores que fazem negócios no templo. Gente, vamos analisar, vamos atualizar esse texto? Se vocês observarem, não é muito diferente dos dias de hoje. Se Jesus chegasse agora, tipo ali nas Minas Gerais, ali na turma vou falar assim, tipo, uma turma de boa na Lagoa, né? Não vou falar o nome, então, de boa na Lagoa. O que será que iria acontecer, né? Será que Jesus ia, meter a chibatada no povo? Olha, eu acho que ele ia dar uma chibatada, ia ver Rolex rolando assim no alto. Não é nem os anjos subindo, né? São os Rolex, né? Bom, vamos lá. Brincadeiras à parte, que não é tão brincadeira assim. Então, se você quiser conhecer mais um pouco desse texto que tá aí no short sobre The Chosen, do filme que vai estrear nos cinemas, que fala sobre a última ceia. Então, esse trecho que eu peguei, ele tá em Marcos, capítulo 11, versículo 28. E aí você pode continuar o evangelho com todo esse estudo aqui, da realeza de Jesus. A realeza de Jesus. Esse livro tá nas Paulinas, no site das Paulinas. Aí você procura a Livrarias Paulinas no seu estado, nas suas cidades, e pelo site você pode adquiri-lo online, né? Tem a taxa lá de envio pelos correios, eu acho que elas enviam, não sei como que elas fazem, tá? Mas é um excelente livro, um excelente estudo, tá? Nós fizemos a 6 mãos, porque foram 3 pessoas que concluíram esse trabalho: Matias Grenza, eu e o padre Fernando Gross, que é professor lá na PUC São Paulo e leciona no Centro Cristão de Estudos Judaicos. Vocês já sabem, estou aqui, me formei pela PUC, e o Matias Grenza, que se formou pela St. Georgen, lá em Frankfurt, tá bom? Vamos lá, vamos ler agora o Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Olha, gente, não tem jeito, tem muito barulho, mas é assim mesmo, tá bom? Vamos lá, olha só, tem propaganda, tem aviões, tem jatos que passam aqui em cima, não tem jeito. Deixa eu ver aqui, deixa eu fechar aqui. Faz parte, gente, aqui é tudo orgânico, a vida como ela é, né? Vamos lá. A cura de um homem coxo no templo. Pedro e João subiam ao templo. Deixa eu parar aqui, que eu tenho que contar uma outra coisa para vocês. Ontem, no vídeo anterior, eu falei sobre as línguas, né? Que no capítulo 2 é falado sobre as línguas que desceram, as línguas de fogo, enfim, que é o Espírito Santo. Quando Paulo fala lá numa das cartas dele que se algum irmão, né, na assembleia,
começar a falar essas línguas, né? Que ele chama também a língua dos anjos. Tem que haver um tradutor. Se não tiver alguém para traduzir o que o irmão está falando, então de nada adianta, porque isso não edifica. O fato do irmão falar em línguas não edifica a comunidade, não edifica a assembleia, não edifica os outros irmãos. Ele edifica-se a si mesmo, tá? E o intuito aqui do evangelho é que todos possam ter esses conhecimentos, essa partilha em abundância, entendeu? Para ninguém ficar se achando. Então tem que ter um tradutor do que a pessoa tá falando lá no Arashurikan, essas coisas, tá bom? Tem que haver um tradutor. Se não tiver um tradutor, então esquece, que é balela, tá bom? Tendo dito isso, agora sim, vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Havia um homem, a hora nona é aproximadamente às 3 da tarde, tá, gente? Depois eu vou fazer, sim, um vídeo só sobre essa questão das horas, tá bom? Aí vocês vão lembrar do galo cantor. O galo canta lá com Pedro, o galo canta em outras religiões, o galo canta para fazer, enfim, tem muitas coisas, tá bom? Vamos lá. Era a hora nona, tá? Era às 3 da tarde. Às 15 horas, tá? Então, olha só. Eles foram, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, das 3 da tarde. Havia um homem coxo desde o ventre de sua mãe. Ele era coxo desde o seu nascimento, tá? Que era carregado e colocado diariamente à porta do templo, chamada Formosa. É a porta do templo, tá? Para pedir esmola aos que estavam no templo. Este, tendo visto que Pedro e João estavam para entrar no templo, implorou que lhes dessem uma esmola. Pedro e João fixou a vista nele e disse: olha para nós, olhe para mim, olhe para nós. Aqui no caso eram os dois, né? Olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber algo deles. Pedro, porém, disse: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho te dou. É isso, meus queridos, eu também. Mas o que eu tenho, eu tô dando aqui para vocês, eu tô transmitindo aqui para vocês. Não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo. O que eu tenho, eu te dou. Eu estou lhes dando. Em nome de Jesus Cristo. Que é toda essa transmissão deste livro, destas histórias, dessas práticas dessas personagens, né? Desses alunos de Jesus, do Rabi Jesus. O Nazireu, o Walter Lisboa, não sei se foi o Walter, não sei quem, depois eu vejo quem traduziu Atos, ele traduz como Nazoreu, pode ser chamado de Nazoreu, Nazireu, tá? O Nazareno, tá bom? Jesus, o Nazoreu, anda e tomando pela mão direita, o ergueu. No mesmo instante, seus pés e tornozelos se fortaleceram. De um salto, ficou de pé e andava. Entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Eles reconheciam-no como aquele que pedia esmola sentado junto à porta formosa do templo.
e ficaram completamente assombrados e desconcertados pelo que lhe havia acontecido. Você também às vezes fica desconcertado quando alguém de repente está doente e já no leito de já pedindo extrema unção, mas de repente você, numa outra oportunidade, você vê aquela pessoa de novo, linda, maravilhosa e já trabalhando, voltando à vida normal. Foi isso que aconteceu com eles, né? Eles ficaram admirados. Nossa, mas ele estava lá como um mendigo pedindo e agora tá assim, tá andando, tá saudável, né? As pessoas, elas se admiram muito quando a gente é transformado pela palavra de Deus, né? Com a nossa metanoia, com a nossa mudança de hábito. Enquanto ele continuava agarrado a Pedro e João, todo o povo, muito assombrado, acorreu para junto deles, no chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro se dirigiu ao povo: homens israelitas, por que vos admirais disto? Por que olhais fixamente para nós? Né? Eles ficavam admirados. Nossa, mas como assim? Vocês fizeram tudo isso? Vocês fizeram isso? Como que ele conseguiu, né? É uma admiração que eles tinham. Por que olhais fixamente para nós, como se por nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, notem que eles vão buscar lá os patriarcas, né? O Novo Testamento está cheio das histórias, eles trazendo os patriarcas, tudo lá atrás da história de Israel, tá? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Vou ensinar para vocês o nome correto: Abraham, Isaac e Yaakov, tá? É assim que são os nomes dos patriarcas: Abraham, Isaac e Yaakov. O Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais. Quando eles falam nossos pais, é os patriarcas, tá? Glorificou seu servo Jesus, que vos entregastes e negastes diante de Pilatos, o governador lá da Judéia, tá? Quando este havia decidido soltá-lo, vós, porém, negastes o santo, o kadosh, o justo, né? O tzadik, né? E pedistes que vos fosse agraciado um assassino. Matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Uma outra questão que eu tenho que voltar aqui, essa questão dos mortos. Eu li no capítulo 2 sobre o Hades, né? O Hades também é conhecido na filosofia, né, como aquele lugar onde habitam os mortos. É um lugar intermediário, não necessariamente o inferno. Mas o que eu quis explicar para vocês também é que tudo que se refere a inferior é inferno, tá? Então, para quem tá embaixo, tá sempre no inferno, é o inferior, tá? Mas nesse caso, o Hades, a palavra Hades, ela refere-se também à mitologia grega, tá bom? E nesse caso também aqui seria o lugar onde habitam os mortos. Bom, tendo dito isto, fazendo essa ressalva aqui, então vamos continuar aqui. Então, matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Disto nós somos testemunhas. Pela fé em seu nome, o nome de Jesus fortaleceu este homem, que vedes e conheceis. E a fé vem por intermédio de Jesus. Deu a este homem a saúde completa diante de vós. Percebam que nesses primeiros 3 capítulos, eles estão sempre falando em relação à saúde, à cura. Então, eu digo de novo para você, se você tem alguma enfermidade, se você está em algum hospital,
peça, invoque o nome de Jesus Cristo e peça que Ele te cure, que Ele leve sobre si todas as tuas dores, né? Porque é isso que que o Novo Testamento fala. Vai haver um momento que de repente Ele pode tirar essa tua dor, às vezes até te levar. Isso é uma coisa para que tu não sintas dor, né? Então, mas isso faz parte da vida, tá, gente? Então, olha só. E a fé vem por intermédio de Jesus, que deu a este homem a saúde completa diante de todos vós. Contudo, irmãos, eu sei que agistes por ignorância. Quem nunca, né, gente? A gente sempre age, às vezes, por ignorância, né? Por não conhecermos algo. Como também vossos chefes, mas deste modo Deus cumpriu o que anunciara de antemão pela boca de todos os profetas, que seu Cristo, que o seu ungido, haveria de padecer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam apagados. Converter, eu já falei para vocês que é uma mudança de hábito, uma mudança de vida, uma nova maneira de viver, né? A metanoia que a gente fala é fazer uma comunhão com Deus, né? Ser fiel a Deus, porque quando você é fiel a Deus, você não vai cometer os erros que ele vai ficar, que ele prescreve nessa escritura, o que não é para nós fazermos, né? Mas a gente sempre faz, às vezes, as coisas erradas. Não tem jeito, né? Então, mas a gente vai evoluindo, né? A gente vai se autoconhecendo, a gente vai se melhorando, a gente vai se lapidando, né? Então, e se iluminando, principalmente. E como que a gente vai se iluminando e vai melhorando e tudo mais? Por meio do ouvir a palavra de Deus. Esse é o primeiro mandamento de Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um, o Senhor teu Deus é único. Então, é pelo ouvir esta palavra de Deus que a gente vai se melhorando, se moldando, nos tornando um ser humano melhor. Para que a gente veio nesse mundo? Para nos tornarmos um ser humano melhor, feitos à imagem e semelhança de Deus, tá bom? Então, esses pecados serão apagados, a fim de que venham tempos de refrigério, né? Aquele tempo gostoso da parte do Senhor. E Ele envie o ungido, o Cristo, que vos foi designado de antemão, Jesus, a quem o céu deve acolher até os tempos da restauração de tudo, do qual Deus falou em tempos passados pela boca de seus santos profetas. Com efeito, Moisés disse: o Senhor vosso Deus suscitará dentre vossos irmãos um profeta como eu. Jesus Cristo é o segundo Moshe, o segundo Moisés. Ele é o segundo Adão, tá? Mas ele é perfeito, tá bom? Um profeta como eu. Vós o ouvireis em tudo que ele vos disser, e todo aquele que não escutar esse profeta será eliminado do povo. E todos os profetas que falaram, desde Samuel e seus sucessores, anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais. Quando disse a Abraão, em tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus escolheu apenas uma família? Não. Em tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra.
Então, parem com essa história de dizer, eu sou mais abençoado, eu sou mais filho de Deus, eu tenho, eu posso, essas coisas, gente, porque Deus, aqui ó, Deus já está dizendo, né? Em tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra, tá? Todas as famílias da terra. Deus suscitou para vós, em primeiro lugar, seu servo e o enviou para vos abençoar, contanto que vos afasteis cada um de vossas maldades. Então, gente, o que está sendo dito aqui? Que nós somos abençoados, que todas as famílias da terra já são abençoadas, elas precisam só tomar posse dessa bênção, né? De ter esse conhecimento que são abençoados. Tem muita gente que tem essa herança de bênção e nem sabe que tem, vive como um mendigo, vive como um qualquer, vive como se não tivesse pai nem mãe, não fosse filhos de Deus, né? E, no entanto, aqui, esse livro fala, né? Em tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Todas é todas, tá? Da terra. Deus suscitou para vós, em primeiro lugar, seu servo e o enviou para vos abençoar, contanto que vos afasteis cada um de vossas maldades. O que ele está dizendo aqui? Que nós somos bonzinhos, lindinhos, fofinhos, nós somos... A gente quer ser, né? A gente se acha, né? Na verdade, a gente é, mas às vezes a gente comete algumas maldades, né? Não comete? Às vezes a gente é até inconsciente. De repente você fala uma palavra que magoa alguém, a pessoa já fica, né? Enfim, leva isso para a vida. E isso, às vezes, por ignorância, às vezes algumas por maldade mesmo, né? Por maldade mesmo. Mas então, aqui ele diz que é pra gente se afastar da maldade, nos afastarmos da maldade, da corrupção, da ganância, da inveja, do fuxico, enfim, de todas essas, da injustiça, né? Da injustiça. Então, você vê que é bonito, né? Que bênção essa parte aqui. Quando eu for terminar todo esse livro, eu vou dar mais uma explicação assim mais aprofundada, porque aqui nessa Bíblia tem umas explicações nas notas de rodapé. No final, nós vamos relembrar os capítulos e talvez eu fale a respeito de alguma coisa que ficou aí. Eu vou olhar os vídeos e eu vou dizer, eu deveria ter falado mais sobre isso aqui. Por exemplo, as horas, né? Tem muita gente que tem dúvida em relação às horas, porque eles falam nona hora, terceira hora. No segundo capítulo teve a terceira hora, né? Aqui foi a nona hora. Então, depois eu tenho que explicar para vocês como que funciona essa questão das horas, né? Dos horários e tudo mais, tá bom, meus queridos? Então, eu li para vocês o capítulo 3 dos Atos dos Apóstolos. Eu usei essa tradução das Paulinas. Aliás, deixa eu ver quem traduziu Atos dos Apóstolos, porque vocês sabem que essa Bíblia, toda a Bíblia que é traduzida, tem as pessoas que fizeram esse trabalho. Essa Bíblia aqui demorou 15 anos para ser completa, tá? Olha só, aqui tem o nome de todas as pessoas, dos revisores, de todo mundo que participou, porque ninguém faz nada sozinho nesse mundo, ninguém faz sucesso sozinho, tá? Tire isso da sua cabeça que você é o alecrim dourado de tudo, e você não é o alecrim dourado, tá bom? O único alecrim dourado que tem aqui nesses textos é Hashem, é o Eterno, é Jesus, é Maria. Ela é a única que teve um rei na barriga. Então você que acha que você tem um alecrim dourado, que o seu filho enfim, que seus filhos são os melhores, então esquece. A única mulher que teve um rei na barriga foi, assim, o rei dos reis foi Maria, foi Miriam, tá bom? De Nazaré. Deixa eu ver quem traduziu Atos dos Apóstolos aqui. Ai, vamos lá.
Quem traduziu Atos, Jesus, aqui? Cadê esse povo? Cadê? Quem traduziu Atos? Só um momentinho, aqui é tudo orgânico. Vocês sabem disso, né? Pra eu não errar. Apesar de que errar também não tem problema nenhum. Aqui. Acho que foi. Acho não. Aqui tem Apocalipse. Será que foi o Cláudio Vianney Malzone? Será que foi o padre Cláudio Vianney Malzone? Atos, foi ele sim. Aqui, revisão exegética, Cláudio Vianney. Então, acho que foi ele. Aqui é tudo do antigo, Hebreus. Deixa eu ver aqui. Pelo menos a revisão exegética foi do padre Cláudio Vianney, lá de Pernambuco, tá? Procurem ele aí na internet, ele é especialista também em João, tá? Evangelho segundo João. Ele tem comentários de João e tudo. Então, foi ele quem fez a revisão exegética do Atos dos Apóstolos, ou não? Não, gente, a revisão agora eu vou corrigir aqui, ó. A revisão exegética foi do Cláudio Vianney Malzone. A tradução foi lá do meu compadre Walter Lisboa, lá de Mogi das Cruzes, tá? Walter, ele traduziu, aí, se ele ver esse vídeo, tá falando besteira, eu que traduzi isso aí, menina. Ele é argentino, tá? Então ele ia falar, olha que tal, você tá pensando o quê, né? Olha só, tá maluca? Olha só, o Walter Eduardo Lisboa, ele traduziu Juízes, ele traduziu Primeira e Segunda Reis, Mateus, Lucas, Atos, Primeira e Segunda Coríntios, Gálatas e por aí vai. Tá bom, né, Walter? Já fiz a propaganda, já fiz aqui o seu merchan. Vai lá, procura o Walter também, os alunos dele. Ele, olha só, vou procurar aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui está o nome dele. Cadê? Onde que tá? Aqui, ó. Ó. Aqui, ó, revisão exegética. Nem sei se vocês conseguem ver, porque às vezes a câmera fica... Olha aí. Acho que aparece aí, né, pra vocês. Olha só, todo mundo que fez aqui, ó, traduziu essa... É muita gente, meu povo, e só gente estudiosa. Matias tá aqui no meio, né? Ó, primeira, direção geral. Irmã Águida. Ó, a irmã Águida. A irmã Águida. Depois vem a Vera Bobonato. Aí vem a revisão exegética. Cláudio Vianney Malzone, Leonardo Agostini, lá do Rio de Janeiro, PUC-Rio. Depois Leonardo Pessoa. Depois... Matias Grenza. Matias Grenza tá em tudo. Tudo que vocês procurarem aí sobre Bíblia, Antigo Testamento, Antigo Testamento, é com ele, tá bom? Pentateuco, é com ele. Queridos, eu fico por aqui. Eu desejo que vocês tenham uma excelente semana, um excelente final de semana, sim. Hoje é dia 3 de... Não, hoje é dia 3, não. Hoje é dia 4 de... abril de 2025. Eu vou começar a colocar datas, né? Datas aqui na minha. Deixa eu só pegar aqui a data corretamente. Hoje é dia 4 de abril de 2025, horário de Brasília, 11 da manhã e 28 minutos. Gente, olha só, mais informação do que isso impossível. Fiquem com Deus, para Deus, fiquem na bênção de Deus e celebrem aquilo que realmente importa, que é a vida de vocês. Depois de assistir esse vídeo, cada um vai cuidar da sua vida, tá bom? Beijos para vocês, fiquem com Deus. Para o Hashem.